Olá pessoal, tudo bom? Vamos falar um pouquinho sobre responsabilidade dentro da área de consultoria interna de recursos humanos? Para isso, a gente vai falar sobre uma matriz bastante usada. Ela chama-se RACE e ela dá uma contribuição legal para a gente estruturar projetos na área de recursos humanos. Primeiro, qual a importância para a definição de papéis na consultoria de recursos humanos? Cada um saber efetivamente o que tem a fazer, como pode contribuir. Então, a clareza desses papéis garante um alinhamento e evita sobreposição. Quem é que está fazendo isso? Sou eu ou é aquela outra pessoa? Deixar claramente definido quem faz o quê. Essas atribuições têm que ser definidas nominalmente para RH e áreas parceiras. Lembra, né, da escuta ativa, eu tenho que envolver pessoas de outras áreas de apoio como TI, operações, comercial, finanças, elas podem estar totalmente engajadas num processo de consultoria de RH. Atribuições mal definidas, de fato, atrapalham o resultado do projeto. Ninguém sabe direito o que vai fazer, fica aquela atividade lá no meio e não definir responsabilidade, ninguém fez. Cuidado com isso. E quais são os benefícios de definir essas responsabilidades de forma muito clara? São muitos. Vamos elencar alguns aqui para a nossa reflexão e discussão. Ser ágil na tomada de decisão. Todo mundo sabe o que tem que fazer. É que nem um time, gente, é que nem uma equipe de um esporte. Todo mundo sabe o que tem, qual é o seu papel, qual é a sua atribuição, o que ele tem que fazer, que ele depende do outro, que ele precisa do apoio do outro. Melhora a comunicação. A fluidez na comunicação, a transparência, a assertividade são bacanas. Reduz conflito e retrabalho. Se eu sei o que eu tenho que fazer, se o colega ali na sequência sabe o que tem que fazer, se na hora de um trabalho conjunto cada um sabe qual é a sua contribuição, isso torna um ambiente mais fluido, mais profícuo e, obviamente, mais rentável para o projeto. E engajar os envolvidos no projeto. Todo mundo com firme propósito, todo mundo sabendo o que tem que fazer e sabendo qual o seu papel naquela engrenagem. E aí surge a matriz RACE. Como uma ferramenta bonita de gestão, eu poderia definir uma matriz de responsabilidade e autoridade sem usar essa metodologia, mas essa metodologia é legal. Por quê? Porque ela entendeu o processo de responsabilidade e autoridade o seguinte, olha, dependendo da tarefa, dependendo da atividade, algumas funções serão responsáveis, tenho que ter um aprovador, tenho que ter alguém que seja meramente consultado e alguém que seja meramente informado. Não significa dizer que o informado não é importante naquela tarefa, não. Imagina, eu implanto um programa de melhoria na acuracidade do relógio de ponto e não informo ao funcionário que trabalha home office sobre essa atividade. Eu perdi completamente o processo. Vai ter alguém responsável por esse programa, provavelmente a área de administração do pessoal dentro da área de recursos humanos, a liderança, gerência, diretoria aprova, o próprio setor jurídico ele é consultado sobre isso, mas quem tinha que efetivar esse processo não foi bem informado. Então, não pensa que só o responsável e o aprovador são importantes. Usando essa metodologia, a gente consegue mapear claramente quem faz, quem aprova, quem é consultado e quem é informado de cada tarefa. Para isso, é fundamental quando eu tenho múltiplos envolvidos. Então, a matriz RACE, ela consegue fazer isso. Traduzindo um pouquinho mais as iniciais, responsável é quem executa, é o dono da bola, é o dono do processo. Aprovador é quem aprova, muitas vezes chancelando por meio de recursos, disponibilidade de recursos ou tomada de decisão. Consultado é quem orienta, normalmente setores de apoio ou consultorias externas. Vai para o jurídico, dá o parecer, vai para a área de administração do pessoal, dá o parecer com base nas diretrizes, vai para a área de TI para saber se é viável implantar esse sistema. Informado é quem precisa saber desse andamento, porque senão não adianta nada. Se eu tirar aqui o informado da minha matriz, a atividade propriamente dita não chegou à mudança dentro de ou a orientação de uma atividade não chegou lá na ponta do processo. Agora um exemplo prático, vamos usar essa matriz na implantação de avaliação de desempenho. Lembrando que a empresa pode ter a matriz RACE para todos os seus processos e atividades, tá? Não só para uma área de consultoria de recursos humanos, é que esse é o nosso alvo aqui. Bom, uma empresa ela deseja implementar um novo processo de avaliação de desempenho. Ela quer pautar isso analisando por competências. Então ela quer primeiro participação ativa dos gestores, ela quer um suporte da consultoria interna de RH, então ela foi lá e chamou o RH, olha só,
eu quero uma melhoria, eu preciso que vocês me apoiem tecnicamente, gerencialmente nesse processo. E para organizar essa responsabilidade, aí a própria consultoria falou assim, vamos estabelecer uma matriz RACE para a gente definir claramente quem aprova, quem executa, quem é consultado e quem é informado. Isso consegue trazer um delineamento para o projeto. Então vamos lá. Nas atividades de projeto, lembrando que eu estou falando de implantar uma nova sistemática de avaliação de desempenho. Primeiro eu vou mapear as competências-chaves. Quais são as competências relevantes para aquela empresa? Desenvolver um bom formulário de avaliação, capacitar os gestores para aplicar. Não adianta eu ter um belo formulário se o gestor não sabe aplicar. Fazer uma aplicação numa área piloto, então alguém pode dizer, olha, vamos pegar a produção e tecnologia de informação, porque áreas estão distintas. Exatamente por isso, a gente quer saber se o nosso método ele é adequado para uma atividade meramente operacional e pragmática ou uma atividade de TI que eu tenho muitos especialistas, eu tenho uma hierarquia diferente entre uma área e outra. Vou analisar resultados e ajustar os processos, mediante o andamento, e eu vou implantar esse processo aí sim em toda a organização. Então aqui ó, a gente definiu o seguinte, legal, a minha matriz RACE relacionada à avaliação de desempenho. Tem aqui uma colinha da legenda para a gente. Então olha, selecionei essas funções aqui, ó, consultoria interna de RH, os gestores da área, a diretoria e a área de TI e suporte, de uma maneira geral. Então, quem é responsável por mapear competência? A consultoria. Efetivamente, o aprovador é a diretoria. São consultados os gestores e TI e suporte, que vai criar a engrenagem toda, é informado. Para desenvolver formulário, mesma lógica, ó, responsável consultoria, gestor consultado, a aprovação da diretoria e a área de TI e suporte é informado. Agora, para capacitar, repare que para capacitar, ó, eu não precisei mais da aprovação da diretoria. Já estava claro que já estava aprovado isso, porque já estava inerente ao projeto. Responsável é a consultoria, os gestores são informados e a diretoria ela é consultada, porque a provisão de recursos já estava estabelecida e não é aplicável aqui a parte de TI e suporte. A aplicação de avaliação, de novo, ó, foi consultado a área de consultoria de recursos humanos, o responsável por isso são os gestores, né? Lembrando que a definição da matriz veio da consultoria, mas agora não, ela é consultada, a diretoria é informada que vai acontecer esse processo de avaliação e, efetivamente, o responsável é TI e suporte de gerenciar isso. Analisar ajuste, responsabilidade da consultoria, com consultado as áreas, de novo a diretoria aprova e TI e suporte é informado. Implantar o processo, aqui a gente tem a responsabilidade, agora vindo para os gestores de área, informado para cá, a aprovação veio para a consultoria e, efetivamente, aqui eu tenho a área de TI e suporte. Se vocês repararem, vocês notem que o posicionamento da matriz RACE ela vai variando de área para área. Eu não tenho a aprovação sempre centralizada numa área. Muitas das vezes a responsabilidade está aqui na área, a responsabilidade predominantemente ela está fortemente na consultoria, a aprovação, eu tenho 3 itens aqui que a aprovação está com a diretoria, ela é flexível de acordo com a característica do projeto. Quais são os benefícios de eu aplicar bem essa matriz? Evita sobrecarga e má distribuição de tarefa, define quem decide, quem executa, quem apoia, todo mundo sabe o que faz no jogo, melhora a comunicação entre a área de recursos humanos, gestores e demais áreas e aumenta a velocidade, fundamentalmente eficácia, ou seja, alcance aos resultados. E aí a gente tem um modelo de URIT que pega 4 papéis de RH, parceiro estratégico, auxilia os gestores, agente da mudança, fundamental, promove e conduz transformações, o perito administrativo, ele domina os processos, ferramentas, é o facilitador, é o aconselhador, e o funcionário campeão zela pelo bem-estar e relações internas. Isso dá uma flexibilidade para o processo bem bacana. E aí uma aplicação prática desse modelo, setor de serviços técnicos passa por um processo de reestruturação com crescimento acelerado. Está preocupado, né? Estou preocupado de crescer e não ter controle. Novos líderes, rotatividade alta e desafio para manter o engajamento num nível adequado. A consultoria interna de RH propõe essa transformação para que a atuação seja
fortalecida e reconhecida. Como aplicar? Beleza, ó, a equipe de consultores vai atuar com foco em 4 papéis. Primeiro, o consultor participa, lá no parceiro estratégico, das reuniões com a diretoria. Eu vou ouvir, vou alinhar isso às estratégicas. Vou coletar dados do desempenho já junto às áreas, para propor ações voltadas à melhoria de produtividade associada à melhoria da retenção de talentos. Resultado, um painel com indicadores de turnover, absenteísmo e desempenho por área. Tá ficando bonito, ó. Agora, para o agente de mudança. Antes eu estava no parceiro estratégico. Lidera o plano de comunicação e ações de sensibilização, facilita diálogo com as lideranças. Resultado, redução da resistência a novas estruturas, melhorando e beneficiando o clima. O perito administrativo atualiza os processos, estou cumprindo a legislação, tem alguma norma que não está atendida? Define e ajuda a parametrizar uma nova plataforma de gestão de desempenho. A nossa era arcaica, muito manual, com muitos erros. Resultado, eficiência e eficácia nos processos e, fundamental, padronização de procedimentos. E, por fim, funcionário campeão. Ele vai conduzir a pesquisa de clima, ele lá embaixo, fazendo as coisas funcionarem, com base em feedback, apoia líderes para evitar e garantir um bom gerenciamento de conflitos e bem-estar. Resultado, o índice de satisfação espera-se e a retenção de talentos torna-se maior. E aí, pessoal, a ação integrada, eu estou trazendo aqui o foco principal e ações na empresa para cada um dos personagens, parceiro estratégico, agente de mudança, o perito administrativo, com foco de aconselhamento, e o funcionário campeão. Tem um foco principal e tem as ações na empresa. Esse conglomerado, agora de novo, respeitando as particularidades da organização. Espero ter contribuído para a análise crítica, para a reflexão de vocês. Desejo ótimos estudos e espero revê-los em breve. Um abraço.